Bom dia, meus irmãos e amigos que estão sintonizados neste momento aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nesta lição deste dia, o título é o Sermão Profético. Vamos falar daquele que é o nosso Salvador Jesus Cristo, dando orientação para os seus discípulos, para todos nós, sobre a sua volta. Ele mesmo falando sobre sua volta. E nós vamos ter algumas situações nesta lição que tudo está acontecendo, se cumprindo o que os profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo falou estaria acontecendo nos dias atuais. Na minha Bíblia, o título, além de ser o sermão profético, diz o princípio de dores. É o que nós estamos vivendo. O princípio de dores. O capítulo 13 será a base do nosso estudo neste domingo. E vamos ler, para iniciar, no capítulo 13, os versículos 1 e 4. Diz a palavra de Deus: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, a partir daí, o nosso Senhor Jesus Cristo repetirá várias advertências, indicando que à medida que o fim se aproxima, seu povo precisa estar alerta ante o perigo de engano na esfera religiosa. Estamos vendo, infelizmente, muito disso. Olha, eu amo ler a palavra de Deus, eu creio que os irmãos também, porque ela está se cumprindo letra por letra, vírgula por vírgula. Aquilo que falou através do profeta e confirmando através do nosso Senhor Jesus Cristo, está se cumprindo, não é? E a gente vê ainda que, então ele admoesta cada um de nós sobre esse engano da esfera religiosa. Ele admoesta no versículo 5. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. No versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Depois nós temos no versículo 23. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então, nós estamos sendo advertidos, estamos sendo lembrados pelo nosso Senhor desses acontecimentos. Então, ele está dizendo tudo para nós. Tudo para nós, para não sermos pegos de surpresa. E nesses, o que nós estamos falando aqui, tudo tem a ver com o verbo olhar, não é? Ver, vigiar. Vamos lá ao versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A gente ouve que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois. O nosso Senhor está nos alertando há muito tempo. Então nós temos que realmente, como diz aqui, vigiar e orar. Eu creio que muitos de vocês não vão fazer o contrário, orar e vigiar. Mas a Bíblia sempre nos alerta primeiramente com o verbo vigiar, para depois orarmos. Versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite,
se ao cantar do galo, se pela manhã. E completamos com o versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as todos. Vigiai. Então, esta é a primeira advertência, a primeira alerta do nosso Deus. Vigiar e olhar. Nos 4 primeiros versículos, a ira de Deus é anunciada. A ira de Deus é anunciada. E no versículo 1, nós vamos ler novamente. Diz o quê? E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha o que as pedras e os edifícios. Um dos discípulos destacou justamente a grandiosidade do templo. Jesus é categórico ao afirmar que toda aquela imponência seria completamente destruída. Para o judeu, o templo simbolizava a estabilidade, a presença de Deus no meio do seu povo. Aprendemos que um suntuoso edifício não reuniria o povo. Mas a pessoa de Cristo nos coloca em definitivo na presença de Deus. Vejamos lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 20. É um momento de exortando a cada um de nós a perseverar na fé. E quando nós perseveramos na fé, nós somos ou estamos orando. Orando. Diz assim a palavra, então, nos versículos 19 e 20 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, contrastando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, Cristo, ao dar a sua vida por nós, como sacrifício perfeito, abriu caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso, nós, como crentes, podemos constantemente, com gratidão, chegarmos a Deus em oração. Muito bonito, né? É lindo. Eu não entendo que às vezes muitos irmãos estão negligenciando a orar. Dão desculpa para o Senhor. Quando nós saímos dos nossos lares para o trabalho, para a faculdade, para a escola, nós temos que buscar a orientação de Deus. A gente às vezes oramos, mas não esperamos a resposta daquela oração para nortear o nosso dia. Não lemos às vezes a palavra, mas ficamos presos a horas, presos ao relógio. Não, meus irmãos. Nos dias atuais nós temos que buscar a Deus em oração, perseverar, como falamos aí, na fé, que é através da oração. Quando você vem, participa da jornada de oração, já estamos presencialmente, tá? Toda última sexta-feira do mês, de 7 às 22 horas, no salão térreo da nossa igreja. Venha, antes de ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, venha pedir orientação de Deus para aquele dia. Venha junto com outros irmãos. A última que nós tivemos, nós vimos testemunhos que ajudam na nossa edificação. Vale a pena o presencial. Se tem algum temor, medo de alguma coisa, de doença ou coisa similar, tem Deus à sua disposição para tirar qualquer medo, qualquer temor, ok? Mas não deixe de fazer isso, chegar a Deus em oração. Precauções sobre as últimas coisas. No capítulo 13 ainda, vamos ler de 5 a 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Um parênteses. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João, diz que examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando o livro do Evangelho de Marcos, aprendendo um pouco mais sobre o nosso Senhor.
E hoje retorno a falar que estamos falando sobre o sermão profético dele, falando para os seus discípulos, falando para nós nos dias atuais, porque a Bíblia é por demais atual. Então vamos ler do versículo 5 a 13 do capítulo 13. Diz assim: E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vendo isso aí, ou não? E quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Nós estamos aí, né? Quase todo dia no noticiário é guerra, rumores de guerra, é isso, é aquilo, se cumprindo o que o nosso Senhor falou há anos atrás. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes, reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Nós temos visto, lendo no noticiário, a gente, pelo menos toda semana eu vejo noticiário, notícias gospel, que é o título, sobre em todo o mundo, perseguições, de pessoas às vezes aceitam Jesus Cristo e aí é perseguido pela família, pelos vizinhos, pelas autoridades. Mas está se cumprindo a palavra. Infelizmente, até no Brasil a gente vê algumas horas, alguns momentos, situações também de perseguição. Mas vamos continuar lendo a palavra de Deus. Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas que sereis açoitados. Então, eu já li sobre isso. Mas por que isso? Por amor de Jesus, para lhe servir de testemunho. Aí o 10 completa. Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes. Eu estou me lembrando aqui, que da palavra de Deus, que mesmo em alguns lugares que há perseguições, o evangelho está crescendo. Aquelas pessoas realmente estão dentro disto aqui que nós estamos lendo, são perseguidos, mas não deixam de testemunhar do evangelho de Cristo. E no 11, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Não se precipite, deixa o Espírito Santo falar no coração. Como o desejo nosso, que neste momento, o que estamos transmitindo para vocês, que a palavra viva e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo fale ao seu coração, fale à sua mente, neste momento, para que você que está afastado, seja um momento de reconciliação com Deus. Se você está desanimado, não quer vir mais à igreja, peça a misericórdia do Senhor. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E no versículo 13, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém? Então, a lição, o autor da lição deste dia, ele aqui na revista do aluno, ele cita algumas precauções sobre as últimas coisas. Das últimas coisas antes do fim. Primeiro, fique atento. Ele usa a expressão cuidado, como nós lemos aqui no versículo 5. Não devemos nos distrair com nada nessa vida para que não sejamos surpreendidos e enganados. Só perceberemos os sinais se não estivermos distraídos. Então preste bem atenção.
Hoje a mídia sempre joga algumas coisas entre linhas e a gente consegue captar para dentro de nosso lar, para dentro de nós, coisas absurdas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muito cuidado no que você vê. Cuidado, olhinho no que vê. Tem que ter muito cuidado. Segunda coisa, seja perito. Ser especialista em perceber quem é o Cristo, mesmo sendo similar em nome, obras e palavras, sejamos capazes de diferenciar. Diferenciar. Olha o que diz o versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito cuidado do que você olha. Muito cuidado do que você lê. Temos tanta oportunidade, é só ler a palavra de Deus, a Bíblia, diariamente. Além de você se alimentar, ser alimentado pela palavra, você poderá ajudar outras pessoas também nesse momento. Mas tem que estar totalmente em intimidade com aquele que escreveu a palavra, o nosso Deus. Terceira coisa, não se perturbe com rumores de guerra. Os homens, por natureza, são beligerantes nos últimos tempos. Porém, o clima de guerra em nossos rincões e familiares, por questões frívolas, tem se tornado tenso. Por isso, quando a gente pede sempre para orar, a gente destaca primeiramente a família. Porque a gente sabe que tudo começa, ou certo ou errado, começa ali de dentro da família. E a diferença que se faz na sociedade é para o mal ou para o bem. Então, você que conhece já o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, orienta a sua família, principalmente seus filhos, que hoje em dia sofrem muito, os nossos netos também. Orienta no caminho certo. Sempre orientando para ter cuidado. Hoje, as crianças a gente não vê mais brincando com certas situações de alguns anos atrás, mas fica só com o seu celular ou tablet. Como vimos uma reportagem com uma menina de 8 anos, ela caiu em si e pediu aos pais para que esquecesse, ele não está lembrando mais de brincar com boneca, ou coisa parecida, né, que as meninas gostavam de fazer, mas só na tecnologia. E isso realmente atrapalha muito. Inclusive, graças a Deus, que aqui na nossa igreja, as crianças estão sendo bem orientadas pelas titias, ensinando o Evangelho. Porque chega lá fora, ou mesmo no lar, às vezes os pais não orientam devidamente. Deixa para o professor, os professores orientarem. Não. Começa tudo com você aí, papai, mamãe, vovô, vovó. Tudo começa aí. Então, briga-se por correntes teológicas, por política. Nós estamos vivendo a época das eleições, né? Como uma pessoa briga, né? Por político, esquece do povo. Por atenção, por holofotes, até por holofotes, né? Artistas, até pastores. Por likes e curtidas nas redes sociais. Mas isso é só um sinal antes do fim. Mais uma vez, olha o versículo 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. A gente ouve, né? Jesus está voltando. Estamos próximos do fim. Sim, estamos. A Bíblia nos alerta há muito tempo. Há muito tempo. Então é o momento de cada um de nós buscarmos ao nosso Deus diariamente. Ter tempo para orar, ler a palavra e meditar. Dá tempo.
Se você vai perder tempo vendo alguma coisa na TV, tira. Você leva às vezes mais tempo no celular, olhando a TV ou outras tecnologias que estão por aí, mas não tem tempo para o Senhor, não vai à igreja. Não comparece à escola bíblica dominical. Aliás, já estamos presencial, tá? É muito melhor. Não aparecemos na jornada de oração. Por quê, gente? Por quê? E quarta coisa, catástrofes naturais. Terra aqui é o solo que irá tremer, não produzirá mantimento, afetando diretamente os habitantes da terra. Isso está no versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Nós estamos vendo muito disso, né? Agora, uma recente catástrofe lá no Nordeste, vidas sendo ceifadas. Já tivemos aqui, alguns meses atrás, em nossas cidades aqui no nosso estado, vidas estão sendo ceifadas. Ainda bem que as pessoas individualmente, inclusive a nossa igreja também, e outras igrejas, ajudaram muitas essas pessoas que passam por esse momento difícil, né? A gente sente que os homens estão mexendo em algum lugar, como diz, que não é chamado. Desmatamentos, tantas coisas acontecendo, e isso vai ceifando vidas e mais vidas, né? Então são as catástrofes naturais. O martírio virá, é a quinta situação. Haverá uma perseguição oficial, tribunais, sinagogas, poder religioso, vigente, governadores, reis, dentro da lei dos homens. Olha só o que diz o versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Continuando, não podemos ter a falsa sensação de que não sofreremos mal algum por sermos do Senhor. Pelo contrário, sofremos violência emocional, física, religiosa, exatamente por isso. O mundo nos odeia por odiar primeiro a quem representamos, que é o nosso Deus. Vamos abrir em capítulo 15 de João, versículos 18 a 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Palavras do nosso Senhor. Vamos ao sexto item, a graça de Deus. Jesus diz aqui no versículo 10, mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes. Entre todas as gentes. Então, é a graça de Deus. Observemos primeiro, o evangelho será expandido apesar de toda a perseguição. Segundo, o evangelho será irrestrito todos os povos, línguas e nações. Todos terão oportunidade de receber a Cristo. Todos terão oportunidade de receber a Cristo. Como a tecnologia às vezes está, ou quase sempre, trabalhando para o mal, ela tem um lado positivo, trabalha para o bem. Então, este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para todos os agentes. Então virá o fim, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. A sétima coisa, o Espírito Santo falará.
Diante das autoridades dos homens, o Espírito Santo nos capacitará o que falar naquela hora. Olha o que diz o versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. A gente sempre ouve, né, falar que quando você fala o Evangelho, prega o Evangelho, ou fala individualmente a alguma pessoa, falando sobre a salvação, você dá um recado, você fala, mas é o Espírito Santo que vai atuar na vida daquela pessoa. Então, você que está me ouvindo nessa hora, tem um pai, uma mãe, um filho, algum parente que ainda não aceitou a Jesus, e que talvez você já falou, já mostrou o verdadeiro caminho, mas ele não aceitou ainda, continue insistindo, persevera na oração, que o Espírito Santo, no momento exato, vai falar ao seu coração. E a gente sabe de exemplos que pessoas oraram muitos anos, faleceu e depois que essa pessoa aceitou a Jesus Cristo. Aí tem um trecho da palavra que diz, depois de morto, ainda fala. A semelhança de Pedro e João, as mais ilustres autoridades ouvirão da boca de pessoas simples, sem nenhuma relevância acadêmica, discursos avassaladores que lhes deixarão perplexo. Isso está lá registrado em Atos 4:13. Oitavo item, a intensificação do fratricídio. Irmãos contra irmãos, filhos contra pais e pais contra filhos. O círculo de relacionamento interpessoal mais profundo na sociedade será desfeito pelo ódio ao Evangelho de Cristo. Olha só o versículo 12. Capítulo 13, né? Que nós estamos estudando do livro de Marcos. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. É comum em alguns países os conversos a Cristo serem banidos, espancados, presos e mortos pelos seus próprios familiares. Mas tal prática não está tão longe de nós. Em nome da fama da intolerância, estejamos avisados. Isso poderá nos acontecer a qualquer momento. E o nono item, a perseverança do salvo. A salvação é um dom de Deus. Logo, a perseverança dos salvos é uma só. É uma ação de Deus também. Versículo 13. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Você pode dizer um amém aí na sua casa? Perseveramos porque somos salvos e não para sermos salvos. Presta atenção. Perseveramos porque somos salvos e não para sermos salvos. E a gente vai ver aqui também em Romanos capítulo 8, de 1 a 39, vocês depois leiam esse trecho da palavra de Deus. Bom, continuando. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Não se perturbe com rumores de guerra, catástrofes naturais, como nós vimos, o martírio que está vindo, ou virá também, já está acontecendo em alguns lugares. A graça de Deus, como nós vimos aqui, né? Deixando o Espírito Santo falar ao seu coração,
para você mesmo e para você ajudar outras pessoas, principalmente os seus familiares. Nós vimos a intensificação do fratricídio acontecendo no mundo inteiro, mas essa última aqui que nós falamos, a perseverança do salvo. Então, a nossa perseverança na fé, como nós falamos, e na lealdade a Cristo é uma condição bíblica para a salvação final. Mas o alerta continua. Isso está nos versículos 14 a 23. Nos versículos 14 a 23. Vamos ler. Ora, quando vires a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que essa vossa fugida não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, ai, como está acontecendo no dia de hoje, e farão sinais, prodígios, para enganar, se for possível, até os escolhidos. Abramos o olho. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isto. Não é por falta de alertar, né? Não é por falta de Deus abrir os nossos olhos. A expressão naqueles dias é uma referência clara no fim dos tempos. Serão tão difíceis que, para ser suportado, Deus abreviará. Essa situação calamitosa será o contexto ideal para falsos messias serem proclamados. Seus seguidores serão fanáticos, proclamarão enfaticamente, eis aqui o Cristo, Messias. Eles terão poderes sobrenaturais, como nós vimos. Mas, se possível, enganarão aos escolhidos. Assim diz, para que fique bem claro que não é possível enganar os que Deus escolheu para ele. Então, se você se sente escolhido por Deus para alguma tarefa, saiba que Deus sabe que não vai ser enganado, porque Ele escolheu você. Mais adiante, quando Ele vier, lá ainda no capítulo 13, 24 a 27. 13, 24 a 27. Aí ainda fala que o sermão profético continua, e aí vem a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Amém. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro
ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E olha o 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. A gente vê sempre no final do ano que o livro continua sendo mais lido em todo o mundo e vai continuar assim. É a Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. E às vezes nós deixamos lá guardado na gaveta, ou em cima de algum móvel, não manuseamos um dia sequer. Ó, meu irmão, tire esse desânimo de dentro de ti, essa preguiça de ler a palavra de Deus. É tão bom. Uma sugestão, leia de manhã, levante mais cedo, medite. Não é só ler simplesmente. Medite por alguns instantes, por alguns minutos, e você vai sair tranquilo para o seu trabalho. Você sairá tranquilamente e terá um dia abençoado, com certeza absoluta. E o último trecho, ainda dizendo, nós vimos essa agora justamente falando sobre a vinda do Filho do Homem, que Jesus profetizava não era estranha a seus ouvintes. O cenário construído por ele fazia parte daquela realidade. Devemos evitar aqui um literalismo extremo. Todavia, não temos motivos para não entendermos que estas expressões se referem às alterações celestiais que precederão imediatamente a vinda de Cristo. Salta aos olhos a verdade luminosa do triunfo final de Jesus. O Messias sofredor virá em glória buscar aqueles que ele mesmo adquiriu a preço de sangue. O uso da terceira pessoa na frase, abre aspas, então verão, sugere que aquele dia será um ato público e notório e seu povo será reunido nos 4 cantos da terra para viver com ele eternamente. Vamos ver lá, abre aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Amém. Lembre que ele em breve virá. Breve virá. Talvez hoje ou amanhã, a gente não sabe, temos que estar preparado. Talvez muitos de nós estamos ouvindo essa palavra, estudando essa lição no dia de hoje, e ele não sabe o dia de amanhã. Deus pode nos levar a qualquer momento. Deus pode nos levar a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados para esta vinda do nosso Senhor. Na verdade, o momento só é conhecido por Deus Pai. A declaração de que o Filho não sabe o momento da consumação deve ser entendida
à luz da sua autolimitação durante os dias de sua humilhação. Lembre-se, ele em breve virá. Os últimos versículos desse capítulo 13, justamente de 33, aliás, de 32 a 37, nós vamos ler. O sermão profético continua, a vigilância. Olha aí, a gente está atento. Versículo 32. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o do tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se no cantar do galo, se de manhã. E o 37 termina assim. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Estejamos alerta. Nós temos aí, lembra da parábola que falava justamente do dono da casa, da ênfase à vigilância. Nós temos que estar vigiando. Na expectativa dela será examinados um dia pelo seu Senhor. Vamos lá ver em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 13, indo até o 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 13 a 15. E a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O capítulo termina com uma exortação direcionada não somente àquela geração, mas a todas as gerações da Igreja de Cristo. Não podemos nos distrair em face de acontecimentos tão iminentes. Jesus não tinha intenção de promover o pânico no coração do seu povo, nem a ostentação de poderes proféticos, mas alertar para que discernissem espiritualmente o desdobramento do plano divino dentro do panorama dos acontecimentos humanos. E a gente está vendo tantas coisas acontecendo. Mais um alerta. Busquemos mais a palavra de Deus. A vinda do Senhor, evento descrito por Paulo, como nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses, nestes versículos é frequentemente chamado o arrebatamento da igreja. Todas essas coisas referem-se a todos os sinais que ocorrerão durante a tribulação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação, examinando as Escrituras, verão todas essas coisas. Saberão que o Senhor está próximo às portas. Vigiar ou vigiai é um imperativo
presente denota uma vigilância constante no tempo atual. Então nós temos que estar sempre vigiando. A razão para a vigília constante hoje não é apenas no futuro. É que os crentes dos dias atuais não sabem quando o Senhor virá buscá-lo. João capítulo 14, versículo 3. Diz assim: e se eu vou, ou melhor, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você tem certeza dessas palavras de Jesus Cristo na sua vida em relação a Ele? Então, certamente, como Cristo subiu ao céu, Ele voltará para levar os seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai. O lugar que lhes está preparado. Esta era a esperança dos crentes dos tempos do Novo Testamento. E de igual modo a todos os crentes no dia de hoje. A volta de Cristo para buscar a igreja pode ocorrer qualquer dia. A advertência de Cristo aos seus discípulos para estarem sempre apercebidos para a sua vinda, porque não sabemos quando ele se dará. Cremos ser uma referência à volta de Cristo, vindo do céu, para tirar do mundo os santos da igreja. A advertência premente de Cristo, no sentido de sempre estarmos espiritualmente prontos para a sua vinda repentina, isto é, o arrebatamento, aplica-se a todos os crentes, antes da tribulação. É um motivo de perseverança na fé. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que Jesus pode vir agora. Qualquer crente professo que vive em pecado, julgando que Jesus tardará a vir, tornar-se-á como um servo mau da parábola dos dois servos. Ele não percebe o risco da volta do Senhor pegá-lo de surpresa. É significativo Jesus associar a infidelidade, a hipocrisia, à crença e ao desejo de que ele demore a voltar. Todos os salvos devem sempre vigiar e ser fiéis. Repito, todos os salvos devem sempre vigiar e ser fiéis. Que essa lição fale profundamente ao coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo haja na sua vida para você repensar com certeza, com fé, que o Senhor Jesus está voltando. As evidências estão por aí. O servo do Senhor tem que estar ciente de que realmente Jesus está voltando. Orar pelo seu familiar, torna a repetir, família em primeiro lugar. Já pensou? Como diz Jesus numa das parábolas, 2 estão no campo, um vai e o outro fica. Então você que tem seu esposo, você que tem sua esposa, ou tem seus filhos, que conhece o Evangelho, mas ainda não tomou a posição, continue falando com eles, continue orando, chorando aos pés do Senhor para que esta vida seja salva antes da volta de Cristo. Mas eu quero dar uma sugestão também na revista aqui, os objetivos gerais.
Entender as profecias proferidas por Jesus a respeito de Jerusalém dos dias futuros. Compreender a importância de estar preparado para a vinda de Cristo. E também no objetivos específicos. Descrever as tribulações enfrentadas em nossa época. Ter cuidado com os falsos profetas espalhados entre os evangélicos. E refletir sobre a importância de estar preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? Repito a frase para finalizar a aula deste dia, em que nós vimos o nosso Senhor, no seu sermão profético, que é por demais atuais. Aliás, a Bíblia toda é atual, né? Todos os salvos devem sempre vigiar e ser fiéis. Amém? Vamos orar? Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Mas fica com seu coração contrito com o nosso Deus nesta hora. Se está passando por um momento de tribulações, lembre-se do hino. Atribulado o coração, em Cristo você vai encontrar paz, alegria, conforto. Ore diante de Deus, dele. Ore com fé. Não só agora nesse momento, mas diariamente orando por algum parente seu que ainda não tem Cristo no coração. Ore pelo nosso país. Ore por aqueles irmãos missionários, tanto aqui, tanto no exterior, que estão levando a preciosa semente, e muitos deles sendo perseguidos. Ore para que tenhamos um Brasil em que aquele hino, Minha Pátria para Cristo, seja uma evidência na sua vida e na vida do nosso país. Feliz é a nação cujo Deus o Senhor. É um ano de eleições. Ore por missões, ore pela nossa igreja. Enfim, agradeça a Deus por todos os benefícios que te tem feito. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, abrimos a tua palavra e aprendemos mais uma vez que coloquemos em nosso coração, na nossa mente, onde o próprio Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, inocentemente pagando pelos nossos pecados, ele expressa, falando sobre o seu retorno na terra. E que cada um de nós estejamos preparados para a sua volta. Que não percamos tempos com tantas coisinhas deste mundo, Senhor, mas que possamos mostrar o nosso amor, a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus Cristo em nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ficam falando coisas que não são da sua palavra, não foram ditas por ti, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Em qualquer momento, como funcionou no passado, funciona hoje, vai funcionar sempre. E que ela fale profundamente aos nossos corações, mais uma vez, não só nesse dia, mas durante o tempo que permanecermos aqui nesta terra, ou indo à tua presença, ou estou vindo até aqui à terra para nos buscar. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de ler a tua palavra, estudá-la, amá-la e aplicar na nossa vida e ajudar outras pessoas.
Que este dia seja um dia abençoado para todos nós. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um abençoado domingo para vocês.